minha amiga, pessoal, nós estamos diante de um cinema antigo, passando o filme da vida. Nós temos hoje uma oportunidade extraordinária de ver o filme da própria vida. Não podemos abrir mão disso. Porque o mundo clama. O mundo chora. O mundo pede abrigo. Hoje, dia 15 de novembro, feriado, dia da proclamação da República. Esse assunto se remonta à determinação do fim do regime monárquico e à instauração da República. Essa história, naturalmente, pela data, ela vem, ela volta e a gente ressignifica. Aprendemos que o nosso país, o Brasil, no século XIX, era uma das potências do mundo, graças ao seu povo e principalmente à administração do até então imperador Dom Pedro II, que herda das tradições da Casa de Bragança, um trabalho extraordinário do seu avô, Dom João VI, da dinâmica que foi acontecendo até ele criança, jovem, cresceu, e ele se tornou a pessoa mais importante do Brasil. Um imperador que andava pelas ruas, que era amado pelo povo, que tinha o DNA da liberdade, do progresso, e ele transitava em cima dos seus exemplos. Um homem gigante, que será compreendido no grande futuro. Tomaram, assaltaram, tiraram dele a regência. Todos os discursos que ouvimos por aí, que foi um salto evolutivo, é um discurso pautado na fala de uma elite de militares, alguns, poucos, que na verdade queriam tomar o poder, e tomaram. O povo só foi avisado, se surpreendeu. E um percentual considerável, para não dizer o grande povo, se sentiu órfão, perdeu a sua referência. E até hoje, muitos pelejaram para ocupar o trono moral, espiritual, religioso, filosófico, científico, e não tiveram altura para isso. É verdade que nada acontece por acaso no cenário humano. O homem, suas escolhas, ação, reação, repercussão, retorno. E, naturalmente, aprendizado, evolução. Por que estamos falando? Por que estamos recordando? Porque eu acordei hoje, pela madrugada, sentindo a presença dos benfeitores da casa e algumas figuras que tiveram um papel importante na história. E que hoje, no mundo espiritual, continuam trabalhando para o progresso pessoal, coletivo, do planeta, dos países, dos povos, das gerações. Educadores do além, responsáveis por implantar a nova era. E num dado momento me disseram:
E vivemos num tempo em que os valores, a história, a moral, a dignidade, precisam ser tratados com muita atenção, com carinho, com responsabilidade, com temperança, com fraternidade, com liberdade, com igualdade. Entendam isso. Entendam isso. E aí o filme passou. A sessão terminou. E eu fiquei sozinho. E num dado momento me mostraram alguns painéis da história para chegar num ponto que precisa de ser analisado com muito cuidado, com muita responsabilidade. Porque há 2 dias atrás, aconteceu uma morte que repercute por aí. Um indivíduo doente, um indivíduo numa situação complexa, e a morte do sujeito, o indivíduo, como ser humano, é o que menos importa. Porque o que ficou, o que continua, o que vai dar o que falar, é os interesses egóicos, desumanos, da política rasteira, que querem interpretar para tirar algo daquele fato para se beneficiar. E o povo, as pessoas, o cidadão comum, continua precisando de referências. Continua. Vejam isso que eu vou dizer. Continua buscando solução para os seus dramas, suas dificuldades. E nós estamos aqui, Gênesis no lar, em oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos dê remédio, que nos dê esperança, que nos dê condições para prosseguir com esperança, com condições de sobrevivência. Porque dentro do ter, do fazer, do ser, existem sentimentos, possibilidades, prerrogativas, sonhos, o plano existencial, o projeto. E ninguém caminha por aqui indiferente. Então eu estou estendendo um pouquinho. Porque no nosso DNA, história, como mineiros, que fomos inspirados pelo movimento da Inconfidência Mineira, os inconfidentes. Pessoas comuns, sonhadores, uma classe intelectual que tinha seus privilégios por conquista própria e pela própria providência que facultou que tivessem dinheiro, estudo, fossem preparados, ocupassem cargos estratégicos. E eles sonharam com esse mundo que vivemos hoje. Ou com o mundo que todos nós sonhamos
e que em dado momento nos sentimos tão distantes. Então eu abri essa sala, esse cinema antigo, para que você, sentado comigo, a plateia se foi. Porque se é um cinema antigo, significa que todos gostamos do cinema, ou uma boa parte, né? A maioria, não sei. Mas uma sala de cinema é a abertura de um portal, de muitas reflexões, de muita coisa legal, de história, de imaginação, de intuição, de criatividade, de romances, de sofrimento, de dramas. Porque estamos assistindo o filme da própria vida, através das descrições, dos fatos, das invenções, das narrativas, das ideologias, enfim. Estamos fazendo um exame de consciência. E com o DNA inconfidente, vendo o comportamento egóico, as forças imperiosas no que remonta ao domínio, às coisas materialistas. E diante do texto que o professor Emmanuel nos ofereceu, que acabamos de ler sobre os trabalhadores da fé viva, cooperando na solução da ansiedade mundial por uma terra melhor, habitada por uma humanidade verdadeira, humana, só o Evangelho para solucionar o soluço, a dor, para alguns, o desespero, um lamento triste que sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pôde cantar, canta de dor. O cântico das três raças. O filho do Calvário, o negro, o índio, o degradado, o abandonado, eles vieram para cá. Eles não vieram para guerrear, como você nasceu num plano existencial, num projeto divino. Não para se rebelar, para revolucionar, mas para se libertar, para amar. Interessado em realizações mais altas, sem buscar descanso em glórias literárias, poderio humano, vaidades, fanatismo, politicagem, nada disso. Cristianismo redivivo em movimento libertador das consciências. O Espiritismo desempenha o papel divino, a missão da atualidade, pensando no grande futuro. Evangelho palpitante de vida é o nosso roteiro. Serviço cristão é o nosso programa de cada dia.
Então não lamente triste. Não revolta pelos ares. Não discussão improfícua. Interesses imediatistas. Dance, cante, poetize, trabalhe. Sinta o sentimento cristão do serviço no programa de cada dia. Recordando que a existência terrestre é apenas um curso breve de aprendizagem. E que a responsabilidade individual é condição comum a todos os filhos. E cada qual responderá por si próprio, criando seus paraísos ou os seus sofrimentos purgatoriais. O alferes Tiradentes, conhecido como Marte, conhecido como símbolo da liberdade, ele que foi libertário, visionário de um mundo responsável, igualitário no sentido de todos tendo o mesmo tratamento, o mesmo cuidado, oportunidade, escola, educação, religião, todos trabalhando em benefício do interesse comum. Ele me disse há pouco tempo, numa comunicação mediúnica: voltemos à Vila Rica para transitar nas esquinas, nas ruas empedradas, subindo e descendo ladeira, sentindo o frio, o calor, o povo. Voltemos para os nossos sonhos, agora, de um mundo novo, de um Brasil, coração do mundo, do Brasil, pátria do Evangelho. Que o Senhor da vida esteja conosco. Que o Senhor nos inspire. Que o Senhor nos dê condições para que, valorizando as oportunidades, os nossos olhares estejam sempre na direção do alto, em busca do Senhor, que é o modelo vivo que nos importa. E assim, a vida terá outro sentido. A vida demonstrará o propósito real de caminharmos na direção da fonte eterna, do amor perfeito. Que Deus nos ajude, que o Senhor da vida possa demonstrar outros filmes na cinemateca da nossa realidade.